Olá, hoje a gente vai falar sobre adorar a Deus em verdade. A gente sabe que Jesus, ele disse, vem a hora e de fato já chegou. Ele estava conversando ali com aquela mulher samaritana e ele disse, vem a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E como que é adorar a Deus em verdade? É adorar a Deus de acordo com a verdade, com a realidade do céu. Adorar a Deus em verdade é adorar de acordo com o que está escrito na palavra dele. Quando a gente separa tempo para olhar para Deus, sabe? Para cantar alguma música, para enfatizar quem ele é, o foco é sempre a palavra. Não é aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que alguém disse a respeito de Deus que pode ser. Não, a adoração tem que ser de acordo com o que está escrito na palavra, com a realidade do céu, com a realidade de Deus que é revelada no nosso coração. E quando a gente pensa também em adorar a Deus em verdade, é algo que não tem fingimento, que não tem hipocrisia. É de coração, é espírito, é em espírito, é de coração, é de verdade. Então, adorar em verdade é adorar sem fingimento, sem dissimulação, sem engano. Esse é o tempo, já chegou. Está na hora da gente começar a se movimentar com o céu e não com a realidade desse mundo, com a realidade do céu. Você é chamado para focar em quem Deus de fato é e não no que você acha ou no que as circunstâncias dizem a respeito de Deus. O inferno quer falar um monte de coisa a respeito de Deus e sobre as circunstâncias, mas é somente na verdade que a gente vai poder se apropriar do que é a verdade, a realidade correta. Você é chamado para adorar a Deus em verdade. E a gente sabe que quando a gente foca na palavra e a gente começa a ler aquilo que está escrito, a gente começa a ver quem Deus é, o caráter dele, a gente começa a perceber quem a gente é. E é só nessa percepção espiritual, nessa percepção em que o Espírito Santo revela a verdade para a gente, que a gente vai conseguir se posicionar nesse mundo de trevas, que a gente vai conseguir adorar no meio das circunstâncias adversas. Quando a gente vai aqui para Apocalipse, e você pode pegar a sua Bíblia aí e abrir em Apocalipse, Apocalipse 1:12. Aqui está uma revelação da realidade do céu para João. E olha só, aqui em Apocalipse 1:12 está escrito assim, voltei-me para observar quem falava comigo e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido com uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E aqui está descrevendo Jesus, está descrevendo aqui Jesus. E aí o que ele fez? João, no 17, assim que eu o admirei, eu caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Aqui João teve um contato direto com a realidade, com Jesus, com a verdade. E vendo quem Jesus é, vendo toda a glória, a majestade de Jesus, o que ele fez? Ele caiu aos pés de Jesus. E à medida que ele focava na verdade, focava em Jesus, Jesus começava a se manifestar para ele, dizer quem ele é. Nós precisamos nos colocar nesse ponto, sabe? De olhar para quem Jesus é, para que a gente possa receber mais e mais revelação do seu amor e então a gente se prostre em adoração a ele, que é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra. E tem uma frase aqui que eu anotei que eu achei muito legal, que fala assim, precisamos ver a palavra na nossa vida da mesma forma que a vemos impressa. Então, muitas vezes, a gente lê alguns versículos e a gente faz um plano anual de leitura da Bíblia e aquilo ali fica firme na nossa mente, a gente aprende muita coisa, só que isso não pode ficar só impresso na nossa Bíblia, isso tem que ser colocado na nossa realidade. A nossa vida de adoração não pode ser com base numa mera leitura ou no mero conhecimento de quem Deus é. Nós precisamos ter a palavra viva no nosso coração. Nós precisamos viver a palavra de Deus, responder ao próprio Deus com a palavra dele. A palavra não pode estar só impressa aqui no papel, a palavra tem que estar no nosso dia a dia. E esse é o tempo que Deus nos chama para esse estilo de vida de adoração que é com base na verdade.
não é para ficar só no papel, é para ficar no nosso dia a dia. Adoração não é só... Você não está aprendendo aqui um conceito de adoração, de como adorar a Deus e para depois guardar numa gaveta e deixar lá e nunca mais usar. Você está aprendendo para que você possa colocar em prática, para que você possa responder a Deus de forma apropriada. Deus é santo, Ele é justo, Ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa se apropriar dessa realidade para que a gente viva isso no nosso dia a dia. O que o inferno quer trazer é engano. O que Deus quer trazer para a gente é luz, é revelação, é vida e vida em abundância, é a verdade do céu. E esse é o tempo da gente se apropriar das verdades, não apenas no papel, não apenas uma leitura mecânica, mas nas nossas próprias ações. O que adianta a gente dizer que tem fé, mas não age conforme essa fé, não tem uma ação correspondente a essa fé? Os verdadeiros adoradores adoram a Deus, adoram, é uma ação, algo contínuo. Nós precisamos adorar a Deus em verdade, nas nossas ações todos os dias, de acordo com a verdade, amém? E a gente vai ver aqui o que a Bíblia fala sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre quem nós somos, para que a gente possa se posicionar nessa adoração em verdade. E primeiro, vamos falar sobre o nosso Pai. Aqui no Salmo está escrito assim: bendizei a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Esse é o nosso Deus, esse é quem Ele é o que a Bíblia diz sobre Ele. A Bíblia diz também que Ele é cheio de glória. Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é bom. E não importa o que as circunstâncias dizem a respeito de Deus, a Bíblia diz que Deus é bom e é com isso que a gente fica. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é justo, Deus é poderoso. A Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas, Ele criou o universo, Ele nos criou. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. E ainda, há uma pergunta pra gente. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para esse Deus que é todo-poderoso? Existe alguma coisa que é impossível para o nosso Deus fazer? Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é aquele que provê. Ele é a nossa provisão. Deus é a nossa justiça. Ele é a nossa restauração. Ele é a nossa saúde. Ele é aquele que cura. Esse é o nosso Deus, é o que a Bíblia diz a respeito dele. E quando a gente vai se posicionar para focar em Deus, para responder a Deus em oração, a gente tem que ir nessa percepção que Deus é bom e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia aqueles que buscam a Ele. Esse é o nosso Deus. E aqui em Êxodo 33, você pode abrir aí, Êxodo 33, a gente vai ler. Versículo 18. Moisés então suplicou para Deus, para o Senhor: rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou ele: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia e compaixão de quem eu decidir ter compaixão. E aqui é maravilhoso porque Moisés, ele clama: eu quero ver a tua glória. E Deus fala: eu vou passar diante de ti toda a minha bondade, a minha benevolência. Olha só o que Deus tem para nós nesse dia. Olha o que Deus tem para revelar na sua vida, bondade. E quando a gente olha essa palavra glória, quando está aqui no Antigo Testamento, significa o peso de algo. Então, alguma coisa muito pesada. E quando a gente percebe Deus, a glória de Deus é o peso de tudo que Deus é, do seu caráter, da sua provisão, é o peso de milagres, é o peso do poder de Deus, é o peso da bondade de Deus. E Moisés pediu justamente para que isso acontecesse. E foi isso que Deus fez, Ele se manifestou. À medida que a gente se aproxima de Deus, Ele se revela a nós. Se aproxime de Deus, não se afaste de Deus, não deixe as circunstâncias te afastarem de Deus. Se aproxime daquele que é bom. Deus é bom. Nesse tempo, perceba o peso da glória de Deus. Perceba a vontade dele sobre a sua vida. Busque, você encontrará. Bata na porta e você vai receber. Deus tem coisas grandiosas para você. Então, Deus, o nosso Pai, o Deus que é todo poderoso e que é bom. Quando a gente olha para Jesus, o Filho, que é Deus, Deus Filho,
a gente vê que Jesus, aqui na terra, era a expressão exata de Deus. Ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. E a gente vê, né, que Jesus ele andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus fazia a vontade do Pai. E ele estava aqui para ecoar, para trazer a realidade do céu para essa terra. Jesus, então, é o revelador do Pai, é a luz do mundo, é o nosso Salvador. E é o Senhor dos Senhores, é o nosso Deus. Quando a gente estiver no nosso momento de adoração, quando a gente enfrentar alguma situação difícil, a gente tem que focar em quem Jesus é, no que ele veio fazer aqui na terra por amor a nós. No tempo das adversidades, a gente tem que lembrar que a gente adora o Salvador, aquele que nos resgatou, aquele que nos redimiu do império das trevas. Jesus, aquele que veio até a terra por amor a nós. Esse é Jesus, esse é Deus, aquele que nos ama. E a Bíblia também nos mostra o Espírito Santo, que também é Deus. Tem muita gente que coloca o Espírito Santo num cantinho, não dá ouvidos para ele, e nem sabe exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo. E ao olhar para a palavra de Deus, olhar para a verdade, para a realidade, a gente sabe que o Espírito Santo é Deus. E hoje o Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor das suas vidas. É direito. E todos aqueles que creem no Senhor e nas promessas dele, o Espírito Santo ainda vem sobre, dando essa capacitação sobrenatural que é o batismo do Espírito Santo. Então, Jesus disse em João 16, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará, ele vai nos guiar a toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará todas as coisas que hão de vir. E fala aqui, Jesus está falando que o Espírito Santo vai glorificar, ele vai glorificar Jesus. E a obra do Espírito Santo está aqui agora com a gente, na obra de transformação, de iluminação dos nossos olhos. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, ele nos ajuda nos momentos difíceis, ele nos inspira, ele nos convence. O Espírito Santo é Deus e Deus em nós, Deus que nos guia a toda a verdade, que segura na nossa mão e nos dirige no melhor caminho. O Espírito Santo habita em nós e a Bíblia ainda diz que nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz sobre Deus. E são com essas verdades que a gente tem que ficar para poder responder a Deus. Agora sobre nós, quem nós somos? Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós hoje somos filhos de Deus. Jesus é seu Senhor? Você reconheceu a obra da cruz do Calvário? Então pronto, você é filho de Deus. Você não mais pertence às trevas. Nós somos resgatados do império das trevas e nós somos transportados para o reino de Deus. A nossa realidade é essa, nós estamos entronizados em Cristo. Nós estamos em Cristo, assentados em lugares celestiais. É assim que a gente deve viver nessa terra, conscientes de quem nós somos. Nós somos justiça de Deus. Nós podemos chegar junto ao trono da graça com ousadia e intrepidez. A gente tem liberdade, livre acesso ao nosso Senhor para adorar em todo tempo, em qualquer lugar, em espírito e em verdade. O véu foi rasgado, nada mais nos separa do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. A nossa realidade é essa, nós somos justiça de Deus e podemos adorar a nosso Pai, responder a Ele em adoração em todo tempo. E aí, está preparado para responder a Deus em verdade, de acordo com a realidade do céu, de acordo com quem Deus é e de acordo com quem você é? Está preparado para não viver de maneira mecânica, a não aceitar as coisas como naturalmente são, a não aceitar as coisas desse mundo, mas de ficar com a palavra de Deus? É o tempo da gente responder a Deus e não responder às mentiras do inferno. Não ouça as mentiras do inferno, ouça a palavra de Deus, medite na verdade e viva a verdade. Medite na palavra e responda a Deus em adoração. Quem conhece a Deus, quem tem a revelação de quem Deus é, não dá para viver da mesma forma, não dá para viver de qualquer jeito.
A gente só pode ter uma vida de adoração diante de um Deus que é resgatador, diante de um Deus que é todo-poderoso, que é vivo, que é fiel, diante de um Deus que é maravilhoso. Agora, para a gente finalizar, vamos declarar junto? Eu posso adorar a Deus com base em uma nova e uma melhor realidade. É assim que a gente adora a Deus, com base na realidade do céu. Um beijo para você.